Boa noite, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu não pude estar de manhã e sinto tanta falta de vocês. É tão gostoso estar aqui. Eu só não gosto quando está todo mundo espalhado assim, sabe, Dilei? Não gosto não, eu gosto mais quando está todo mundo juntinho assim. Ó. Aí, eu tenho que ficar olhando para lá, para cá. Hein? Bom, pensa aí, né? Vai que se Deus tocar no coração, você chega aqui um pouquinho mais para frente, vem para cá, porque a gente canta todo mundo juntinho, hein? O que você acha? Vai pensando aí, né? Né, Marlúcia? Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer falar conosco, eu não tenho dúvida. Nossos avisos são poucos e talvez eu nem precisasse fazê-los para vocês que estão aqui, porque todos nós aqui, né, Silene? Vamos para o Acampa Betel, né? E está chegando mesmo, e a gente vai ter a festa do espelho, e vai ser show de bola, não é isso? Olha lá, Luiz e... Hã? Vocês vão ser uma dupla? O desafio está posto, deixa a barba crescer, para ficarem igual, né? Ele devia ter se espelhado no Juan. Juan tem barba. O desafio está posto, vai ser bênção demais. Qualquer dúvida sobre o Acampa Betel, por favor, procure a minha, a Suelen, tá? Incentive aqueles que ainda não estão inscritos, nos ajude nesse processo aí. Eu acho que nós já batemos 90, né, pastor? Então a gente tem poucas vagas, vai ser bênção demais. Faça esse esforço, inclusive, de nos ajudar divulgando, tá bem? Eu estou lendo aqui os avisos de manhã, eu já ia chamar os aniversariantes, pastor. Bom, eu creio que o aviso principal é esse. Sim, sobre o Acampa Betel, quem precisa de van, Rosana já falou que vai precisar, né? Quem precisa, me procura, tá bom? E se você sabe de alguém também, me procura para que eu possa organizar, para saber se eu vou precisar de uma ou duas vans, como todos os anos a gente faz. E é importante salientar que o valor da van não está incluso no valor do acampamento, ok? Mas é sempre baratinho, muito baratinho, vale a pena o serviço de van. Vamos ler a palavra? E depois a gente ora, e logo depois da oração a gente já canta com Otávio e sua equipe. Salmos 143, 10. Luiz vai projetar para a gente aí, Luiz, para a gente falar numa só voz. Se ele não conseguir, você abre a sua Bíblia. Todo mundo trouxe Bíblia, não trouxe? Quem não trouxe pode sentar perto de um crente, viu, Marlúcio? A sua está aí? Então tá bom. Mas tem no celular também, né? Não tem desculpa mais. Olha lá, vamos falar com uma voz bonita, forte, igual a voz do Luiz. Ensina. Agora vocês vão ficar de pé e nós vamos falar outra vez, agora mais forte ainda. Tá certo? Agora com aquela voz forte. Então vamos lá. Vão? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, e o teu Espírito bondoso me conduz adiante por um caminho reto e seguro. Amém. Essa é a nossa oração, Senhor. Ensina-nos, fale conosco. Mova-se, Senhor, por favor, a nosso favor. Nós precisamos do Senhor. Passeie entre nós e nos ajude, Senhor. Nos ajude a termos um coração contrito e ouvirmos a Tua voz. Ajude-nos, Senhor, a ajudarmos uns aos outros. Fale conosco agora através dos cânticos, da palavra que será ministrada ao abrir a Tua Bíblia. Fale conosco nos sorrisos, nos abraços. Fale conosco, Pai, na ministração, na entrega das ofertas. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.
Bendito. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Mais uma vez, bendito, você pode dizer isso? Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, amém. Bendito seja sempre o Cordeiro, aquele que se entregou por cada um de nós para nos trazer vida. Com mais uma canção, ao convite para você louvar ao Senhor e perceber a bondade do Senhor que transcorre a sua vida dia após dia. Pensando nessa bondade, pensando nesse amor tão presente, que você possa cantar e elevar a sua voz aos céus, com liberdade nesse lugar, para cantar, para adorar o Senhor com alegria. Mais do que riquezas ou tesouro em mãos,
Tenho tua graça, tenho teu perdão. Tuas promessas são mais que ouro e bens. És incomparável, és tremendo Deus. Tua fonte, Senhor, me saciará do teu rio de amor. Minha cura virá se eu subir ao céu ou descer ao mar. Tua presença me envolve onde quer que eu vá, seja onde for, ali tu estás. Sem eu merecer, vivo teu favor. Sem eu perceber, tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Mais do que a vida, mais que o mundo em si. Mais do que a vida, mais que o mundo em si. Tenho tua graça, o teu amor por mim. Me cercaste em volta, me puseste a mão. És um Deus supremo, grande em compaixão. Tua fonte, Senhor, me saciará do teu rio de amor. Minha cura virá se eu subir ao céu ou descer ao mar. Tua presença me envolve onde quer que eu vá, seja onde for, ali tu estás. Sem eu merecer, vivo teu favor. Sem eu perceber, tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Dessa fonte inesgotável nós podemos provar que nos sacia. Tua fonte, Senhor, me saciará do teu rio de amor. Minha cura virá. Tua fonte, Senhor, me saciará do teu rio de amor. Minha cura virá se eu subir ao céu ou descer ao mar. Tua presença me envolve onde quer que eu vá, seja onde for, ali tu estás. Sem eu merecer, vivo teu favor. Sem eu perceber, tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Tua fonte, Senhor. Cante isso com o seu coração. Me saciará. Esteja certo disso. Do teu rio de amor, minha cura virá.
diz tua fonte, Senhor, me saciará. Do teu rio de amor, minha cura virá. Se eu subir ao céu ou descer ao mar, sua presença me envolve onde quer que eu vá. Seja onde for, ali o Senhor está, ali tu estás. Sem eu merecer, vivo teu favor. Sem eu perceber, tu me sondas, Senhor, cada amanhecer. É prova desse amor. Que cada manhã você possa desfrutar desse amor do Senhor. Onde quer que estejamos, nós estamos certos de que o Senhor é conosco em todo o tempo. Sua mão nos cerca e nos sustenta. Isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Com mais uma canção, você vai louvar ao Senhor e, além disso, você é convidado a trazer os seus dízimos e as suas ofertas, pensando nisso, na graça do Senhor, motivo pelo qual você pode se alegrar. Sustento presente, bem presente todos os dias. Graça do Senhor que nos liberta, graça do Senhor que nos cura, graça do Senhor que nos sustenta. É sobre isso que nós vamos cantar. Enquanto você canta essa canção, é um convite para você também adorar o Senhor, então, com seus dízimos e as suas ofertas. Momento de você dedicar a sua vida e dizer que você depende unicamente, exclusivamente da boa mão do Senhor, agindo com graça e misericórdia sobre a sua vida. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim.
tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Deus, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor por esta graça, graça do Senhor presente todos os dias. Graça que nos faz levantar, graça também, ó Deus, que nos faz viver, graça que nos faz enxergar, ó Deus, a vida com os olhos do Senhor. É a graça do Senhor que nos permite isso, é o Espírito Santo do Senhor que nos permite, ó Deus, enfrentarmos as lutas, enfrentarmos as dificuldades, com os olhos da fé, ó Deus, com a coragem que vem do alto, através do amor do Senhor, nós temos certeza, ó Deus, da cura, do sustento, do socorro presente, em tempos de angústia. É graça do Senhor, tudo isso é presente do Senhor, favor imerecido. Nós temos certeza disso, favor imerecido a cada um de nós, dispensado a cada um de nós. Nessa noite faz-nos enxergar, ó Deus, que a graça do Senhor permanece em nossas vidas todos os dias. Que isso possa alegrar o nosso coração, que isso também nos faça, ó Deus, viver de maneira digna do Teu Evangelho. Temos um presente maravilhoso, a graça do Senhor, o amor do Senhor, a salvação. Faz-nos enxergar isso, faz-nos, ó Deus, com os olhos fitos no Senhor, vivermos uma vida digna do Teu Evangelho, vivermos uma vida digna, Deus, do Teu sacrifício naquela cruz. Nós Te pedimos isso. Permita, Deus, que a graça do Senhor, que permanece em nossos corações, que é viva em nossos corações, nos permita, Deus, viver uma vida próximos de Ti. Não permita que o nosso coração se afaste do Senhor. Se porventura, ó Deus, as ondas dessa vida têm nos fazido andar em caminhos obscuros, distantes, nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, traz-nos para perto do Senhor. Ó Deus, traz-nos para a Tua presença, que a Tua presença seja unicamente o lugar onde nós desejamos estar. Ó Deus, e que seja este tempo aqui, esse culto de hoje, essa celebração de hoje, um tempo de nós aquecermos os nossos corações e percebemos que a graça do Senhor mora em cada um de nós. Ó Deus, faz-nos sermos adoradores, sinceros, verdadeiros, que em nosso cantar, que em nosso falar, que em nosso agir, haja uma expressão verdadeira de adoração ao Senhor, haja reflexo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, no nosso caminhar, que a verdade do Senhor, a verdade que importa, temos falado sobre isso, possa preencher os nossos corações, possa encontrar espaço em nossos corações, que essa verdade possa perfumar, ó Deus, aquele que está próximo de nós, ao nosso lado, que essa verdade, ó Deus, contagie o nosso coração e nos transforme, ainda nessa noite, ainda nesse dia nós te pedimos isso. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa contrição a Ti, ó Deus, uma contrição sincera, um coração que se abre diante do Senhor para entregar algo real e verdadeiro. Queremos dar graças ao Senhor pelo sustento presente, ó Deus, todos os dias. Recebe a nossa oferta, o nosso dízimo, algo que fazemos com alegria e não com pesar, sabendo que o Senhor já nos deu muito mais. E isso ainda será muito pouco, ó Deus, perto de um presente tão maravilhoso que recebemos. Salvação, salvação do Senhor. Graça, graça do Senhor. Nessa noite, aqueça-nos mais uma vez. Toca em nosso coração, em nossa mente. Que haja transformação de vida neste lugar. Corações sejam transformados. Ainda nessa noite nós te pedimos isso. Começar em mim. Quebranta os nossos corações. Oramos isso ao Senhor, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, todo o nosso amor. E pedimos ao Senhor, fale conosco, mova o nosso coração, mova a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Nós choramos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode se sentar?
Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. O Senhor está entre nós, amém? Amém. Abra sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura do Salmo 121. Salmo 121, Salmo do rei Davi. Nós estamos numa série, hoje é o último dia, onde nós vamos falar sobre a graça de Deus a partir da perspectiva que Davi nos apresenta aqui no Salmo 121. Muito bem. Todo mundo achou? Amém? Amém. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Senhor dos mais altos céus, nós te damos graças pela tua poderosa palavra, santa, eterna, viva. Ó Deus, e te damos graças pela liberdade que nós temos no nosso país de poder abri-la, Senhor. Obrigado por esse púlpito, obrigado por essa palavra, e te pedimos a iluminação, a graça, que o teu Espírito que está presente entre nós possa falar conosco, Senhor, e que essa palavra não apenas faça sentido para a nossa mente, mas, sobretudo, Deus, ela possa fazer sentido para o nosso coração, possa produzir em nós os mais profundos e devidos efeitos, ó Senhor. Fala conosco e que por meio dessa palavra sejamos alimentados. Assim nós oramos, e oramos no nome sobre todo nome, nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, aqueles que estão um pouquinho mais de tempo aqui na Betel já perceberam, eu já falei, mas mesmo que eu não tenha falado, os irmãos já perceberam que o Salmo 121 é o meu salmo preferido. Eu acho que essa é, só nessa igreja, a 4ª vez que nós vamos pregar este salmo. E eu estava pensando, por que esse salmo é tão precioso para mim? E eu penso que eu tenho 2 razões por considerá-lo assim, e talvez 2 razões que nós jamais deveríamos nos esquecer. Esse salmo me faz lembrar de 2 preciosas verdades. A primeira delas é o quão pequeno nós somos. O quão pequeno nós somos. O quão pequeno nós somos diante dos montes poderosos e altos que certamente envolvem todos nós. E muitas vezes eu me vejo ali tão diminuto, tão frágil. Essa questão da fragilidade, da condição humana, é algo altamente desafiador para todos nós, meus irmãos. Porque cá para nós, viver é perigoso demais. Esse negócio de viver é muito perigoso. A gente levanta da cama todas as manhãs, não sei se você já pensou, e a gente é cercado por um tanto de perigos. É perigo no trânsito, é perigo no trabalho, é perigo agora, você recebe aí
o alerta da Defesa Civil, você não recebe? Defesa Civil, não sei se ela mais presta um serviço de segurança ou um desserviço de pânico, porque você vê ali, alerta, desabamento a qualquer momento, não sei se aquilo te dá mais segurança ou te dá mais medo, não é? E na minha região é muito interessante, porque quem mora ali na região da Pampulha vê sempre alerta assim, cuidado, desabamento de árvore. Você já pensa, oh, meu Deus, se eu estou aqui na Lagoa da Pampulha, eu estou frito. A árvore pode cair em cima do carro, a gente corre sérios riscos, né? E não só esses perigos, mas também viver é perigoso porque nós somos frágeis. A nossa estrutura biológica, física é muito frágil. Hoje nós estamos aqui saudáveis, não é assim? Hoje nós estamos aqui inteiros, mas amanhã a gente pode não estar. A fragilidade da vida humana é algo que, se você for parar para pensar, causa medo nos nossos corações. E não só em relação à nossa existência, mas também em relação à existência do nosso próximo, daquelas pessoas que nos são caras, daquelas pessoas que nós amamos, porque se nós sofremos com a nossa finitude, é verdade também que a possibilidade daquelas pessoas próximas a nós sofrerem também nos causa muito medo. Portanto, esse salmo nos faz lembrar o quão pequeno nós somos e o quão frágeis todos nós, não importa a classe social, não importa o nível de escolaridade, todos nós estamos debaixo dessa mesma sentença, nossa fragilidade, nossa finitude. Muito bem, mas esse salmo me lembra uma segunda coisa que nós também não deveríamos jamais esquecer, e essa é a tônica desse salmo. Esse salmo, se de um lado ele nos lembra o quão pequeno nós somos, ele nos faz lembrar da grandeza de Deus. É verdade, nós somos pequenos, mas nós temos um Deus que é grande. Nós até cantamos, quão grande é o meu Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele é grande. E é essa perspectiva que serviu de combustível aqui para o salmista quando ele escreveu este salmo. É verdade que ele olha para os montes e se sente pequeno, acuado e frágil, mas ele olha para além e ele percebe o Senhor. Olha como é que o salmo começa. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Uma pergunta retórica, porque ele já sabia a resposta. E qual era a resposta de fé desse salmista? O meu socorro vem do Senhor. Bom, e a grande questão para nós nessa noite, e a nossa tarefa, é pensar sobre justamente isso. Por que nós podemos confiar no Senhor? Se o socorro vem do Senhor, como o salmista aqui nos apresenta, será que ele tem razão? Se ele tem razão, onde estão as evidências que nós podemos confiar no Senhor nosso Deus? E o salmista vai nos dar 3 razões para que a gente coloque a nossa confiança no Senhor. A primeira razão é justamente essa que nós acabamos de ler. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Olha o verso 2. O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Não é nenhum Deus qualquer. Não é um Deus feito por mãos humanas. Não é nenhuma criatura. Mas é o Senhor que fez os céus e que fez a terra. É evidente que quando o salmista escreveu esse salmo, ele não tinha noção do que ele estava dizendo no sentido da amplitude do cosmos. Hoje, pelos estudos, pela cosmologia, nós sabemos que nós somos um pontinho insignificante azul no meio de uma imensidão da criação. O que o salmista está dizendo aqui, isso faz muito sentido para nós, e realça mais uma vez a nossa pequenez, mas realça a grandiosidade de Deus, é que o nosso Deus, Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas. Ele não apenas criou todas as coisas,
mas embutido está no texto a ideia de que Ele sustenta todas as coisas. Deus não apenas criou, mas Ele rege, Ele governa e Ele sustenta a sua criação. Todas as coisas estão nas mãos do nosso Senhor. Cada estrela, irmãos, cada planeta, cada galáxia, e são bilhões de galáxias, todas elas estão sob o governo e a autoridade e a regência desse supremo maestro, o Senhor nosso Deus. Ele está no controle. E, em contraste com a nossa pequenez, vale lembrar justamente isso, que quem está no controle não somos nós. Quem está no controle é o Senhor. Ele tem o controle em suas mãos. A gente tem essa tentação de tomar o controle para nós, né, meus irmãos? Como se nós fôssemos criadores de alguma coisa, como se nós fôssemos autossustentáveis. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina e nos mostra de uma maneira muito clara é que Deus é o Senhor, o Criador, o sustentador e o controlador do cosmos. Quando nós queremos assumir o controle, nós queremos assumir o lugar de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como o profeta Isaías nos lembra e nos lembra muito bem, Deus não compartilha a glória dele com ninguém, não. Deus não compartilha a sua glória. Se você quer ter a glória de controlar a sua vida, saiba de uma coisa, Deus não compartilha a sua glória. Só existe um Senhor, só existe um Deus que se assenta no trono. E nessa noite, nós precisamos nos lembrar que nós não somos esse Deus. Só o Senhor que se assenta no trono, Ele é o Criador e o sustentador do universo. Por isso a gente pode colocar a confiança nele. Graças a Deus que não somos nós. Nós somos tão passionais, nós somos tão oscilantes, mas o nosso Deus é rocha firme, gente. A gente falha tanto, a gente erra tanto, a gente julga tantas coisas erradas, mas o nosso Deus é supremo, é Senhor, dono de toda a sabedoria, de todo o poder. É Ele que está no controle. Isso deve nos fazer descansar em segurança. O segundo motivo pelo qual nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor, como nos diz o verso 5, é que o Senhor é um Deus próximo. Olha o que o verso 5 diz. O Senhor é quem guarda você. Não é você que se guarda, mas é o Senhor que guarda você. Essa mudança de perspectiva é muito importante. O Senhor é a tua sombra à tua direita. À tua direita. Ontem eu estava andando na Lagoa da Pampulha, e eu estou naquela fase de andar e a Viviane correr. E a inveja mata, né? Porque eu não estou aguentando correr. Estou lesionado, mas eu estou podendo andar. Graças a Deus por isso. E aí, no momento que a Viviane estava me esnobando e correndo, eu estava andando. Aí eu estava pensando nesse salmo que a gente ia meditar hoje, e assim eu pensei, gente, quem criou o GPS foi Deus. Olha que coisa maluca, não é? Porque, olha só, Deus é a imensidão do cosmos. Ele já tinha um satélite celestial, um satélite embutido nele mesmo. Em bilhões e bilhões de galáxias, Deus é capaz de localizar a nossa Via Láctea. Imagina o GPS aproximando. Depois, nessa imensa galáxia, ele consegue localizar o nosso sistema solar. Olha o GPS se aproximando. Depois desse sistema solar, nós temos aí 8 planetas. Deus consegue encontrar esse famoso planeta azulzinho, onde nós moramos. E mais, no satélite de Deus, no GPS de Deus, ele se aproxima ainda mais. Aí ele consegue localizar o nosso continente, no continente americano. E o GPS de Deus aproxima ainda mais, meus irmãos. E agora ele vai para o hemisfério sul,
Aí nós estamos aqui na nossa América Latina, e o GPS de Deus se aproxima ainda mais, Neuber, e acha o Brasil. E do Brasil, Deus acha Minas Gerais. De Minas Gerais, Deus acha a grande BH. Já viu que é pequeno demais, olha só, né? Deus acha a nossa Belo Horizonte. E depois de achar Belo Horizonte, nesse GPS de Deus, ele ainda se aproxima mais. Ele achou a Lagoa da Pampulha. Depois de achar a Lagoa da Pampulha, ele me achou. Ele me achou. É isso que o texto está dizendo. O Senhor é a nossa sombra, à nossa direita. Irmão, irmã, se isso não assombra você, se isso não te dá segurança, o que mais poderia te dar? Saber que o Senhor, esse cão farejador dos altos céus, para usar a expressão do John Stott, ele nos acha. Ele nos encontra. E mais do que isso, o texto vai dizer, ele é presente. Muito mais do que saber onde nós estamos, ele é presença viva à nossa direita como sombra. Ele não nos larga, meus irmãos. Deus é a nossa presença viva diariamente, constantemente. Ele é um Deus próximo de nós. O terceiro motivo que o Salmo nos dá para que a gente confie no Senhor, o primeiro é porque Ele é o grande Senhor Criador. O segundo é porque Ele é esse Deus próximo de nós. O terceiro motivo é que esse Deus nunca cochila. Esse Deus, Ele nunca dorme. Verso 4 vai dizer, é certo que não dormita, ou seja, é certo que não cochila, nem dorme, o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme. Sabe por que nós podemos dormir? Sabe por que você pode deitar à noite e botar a cabeça no travesseiro e dormir um sono gostoso? Você pode fazer isso porque você sabe que o Senhor, seu Deus, não dorme. Eu já contei, e eu vou contar novamente. E toda vez que eu prego esse texto, eu lembro dessa história. Mas nosso escritório é de frente, assim, ao quarto onde o Pedro dorme até hoje. E ele estava dormindo lá no quarto e eu trabalhando lá na pregação, que eu gosto de trabalhar à noite, né, depois do expediente. Minha cabeça funciona mais de madrugada do que pela manhã. E aí eu estava lá trabalhando na pregação e o Pedro lá dormindo, já devia ser umas meia-noite, alguma coisa do tipo. Aí ele era pequenininho, uns 2 anos de idade, mais ou menos. Aí eu percebi que eu estava trabalhando e a pouco começo a ver ele mexendo lá na cama. Aí deu uma mexida, beleza. Aí mexeu para um lado, mexeu para o outro, tranquilo. Eu comecei a perceber que ele estava tendo um pesadelo, sabe? Começou a ficar mais agitado assim, mais angustiado, né? Eu falei, opa, Pedro está tendo um pesadelo ali. Aí o que eu fiz? Eu levantei, fui lá e coloquei as mãos assim em cima dele, sentei na cama, coloquei as mãos em cima dele. Eu não esqueço disso. Acho que ele nem lembra disso. Eu botei as mãos em cima dele, aí ele acordou. Acordou apavorado. Apavorado, o olhinho dele apavorado. Algum bicho, papão, queria pegar ele, algo do tipo. Mas acordou assim apavorado. Mas quando ele acordou, ele deu de cara assim comigo. Aí ele me viu. Aí a feição já mudou. Aquele olhar de pavor já deu lugar a um olhar assim de tranquilidade. E ele deu um sorriso breve para mim, fechou os olhos e dormiu de novo. Naquela hora eu me lembrei de Deus. Nós podemos dormir, meus irmãos, nós podemos descansar, porque nós temos um Deus que coloca as mãos sobre nós. E Ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. A gente acha que Deus é surpreendido, né?
Às vezes a gente acha que as coisas acontecem conosco, e aí o anjo vai contar para Deus, e Deus fala, mas eu não sabia. Como se Deus tivesse ali um telefone vermelho de emergência, e ele fosse avisado, igual o Batman, está acontecendo uma crise. Irmãos, como nós vimos, Deus controla todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Jamais não cai uma folha sequer da árvore que não seja da vontade do Senhor, o nosso Deus. Ele não dorme. Portanto, se você nessa noite, quando chegar em casa, perdeu o sono, por favor, lembre-se dessa palavra. E seja qual for a coisa que está angustiando o seu coração, seja qual for o medo que está aí te abatendo, é verdade, nós somos pequenos, nós somos um pinguinho no meio do nada, os montes são poderosos, os nossos inimigos são violentos, como eu falei, viver é perigoso, é verdade, nós somos frágeis, mas meu irmão, minha irmã, se lembre, Deus coloca as suas mãos sobre você. E mesmo sem palavra, apenas com a troca de olhar, Ele vai te dizer, eu sei. Às vezes a gente não tem o que dizer, mas Deus vai responder, eu sei, eu conheço. Nada escapa aos meus olhos, eu conheço profundamente a sua necessidade, e eu não durmo. Bom, mas o Salmo também, ele nos traz uma segunda resposta importante. A primeira é, quem é o Senhor e por que nós podemos confiar nele? A segunda questão é, que tipo de proteção o Senhor, nosso Deus, nos oferece? E aqui nós temos pelo menos 3 proteções. A primeira delas está no verso 3, quando o texto vai dizer, o Senhor não permitirá que os seus pés vacilem. Ou seja, o Senhor nos garante proteção pelo caminho. Enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos em peregrinação, esse salmo é um salmo de peregrinação. Enquanto nós saímos da nossa casa, enquanto nós enfrentamos os perigos, a promessa do Senhor não é que os perigos não irão nos afetar. Antes, pelo contrário, irmãos, nós sabemos, biblicamente falando, nós sabemos que todos nós somos vulneráveis, todos nós somos passíveis de passar por inúmeras aflições. Então, o cristianismo não nos coloca numa redoma como se Deus fosse nos proteger de todos os males. Isso não existe, isso não é evangelho. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, que o Senhor, mesmo no meio da tribulação, Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. Ele vai firmar os nossos passos. E aqui uma palavra de encorajamento, talvez você esteja com medo de sair de casa amanhã. Amanhã é uma segunda brava, com medo de enfrentar os problemas amanhã, com a tentação enorme de ficar na cama, ou de explodir com tudo. Tomara que Jesus volte hoje. Tem gente que quer que Jesus volte hoje para fugir dos problemas de amanhã. Não é? Ô, Jesus, volta hoje, porque você quer ver minha face? Não, eu quero ficar livre dos problemas. Eu não aguento mais essa sofrência. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos, é saia de casa. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar? Então vai trabalhar. Você tem que ser mãe? Vai ser mãe. Tem que ser pai? Vai ser pai. Tem que ser marido? Essa tarefa que Deus te deu? Vai ser marido. Vai ser esposa. Vá à luta, vá à guerra. Não fique em casa. Não se acovarde. Lute as guerras de Deus, mas saiba que o Senhor, o nosso Deus é fiel, Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente manquitola, às vezes a gente é tão errante, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele firma os nossos passos.
por causa da sua presença. Ele diz: eu estou aqui, minha filha. Você caiu, mas eu vou te levantar. Não perca a fé. Eu estou com você. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda proteção que o Senhor promete dar aos seus filhos está no verso 7, quando o salmista vai dizer que o Senhor guardará a nossa alma. Eu fico impressionado com a preocupação que Deus tem com a nossa interioridade e nos dá bênçãos imateriais em cuidar da nossa alma. Tem tanta gente com a alma doente hoje. Tem tanta gente com a alma tão endurecida hoje. Tem tanta gente que perdeu a humanidade. Tem tanta gente insensível. Tem tanta gente que não consegue chorar com os que choram. Não consegue se alegrar com os que se alegram. Nós vivemos, irmãos, uma sociedade muito narcotizada, onde a gente está tão dopado, está tão drogado, que a gente não consegue mais sentir. A gente não consegue mais perceber o outro. A gente não consegue mais amar profundamente os nossos irmãos. A gente não consegue mais se envolver com os problemas dos outros. Nós estamos tão feridos. Nós não conseguimos estender as mãos. Nós recebemos de todas as fontes, mas muitas vezes nós não damos porque a nossa alma está ferida. A palavra do Senhor para nós nessa noite é o seguinte: nós temos um Deus que cura as nossas feridas. Ele guarda a nossa alma. Ele nos devolve a nossa humanidade. Portanto, você pode chorar, porque é próprio do ser humano chorar. Portanto, você pode assumir o seu sofrimento, os seus medos, porque é próprio do ser humano assumir os sofrimentos e os medos. Isso faz parte da nossa humanidade. Nós podemos fazer tudo isso porque Deus guarda a nossa alma, para que a gente não seja uma criatura desenervada, para que a gente não seja robô, para que a gente seja humano. Deus, portanto, preserva a nossa humanidade, a nossa capacidade de sentir. E o terceiro motivo pelo qual nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor é porque Ele nos protege, não apenas no caminho, não apenas protege a nossa alma, mas também Ele nos protege nas nossas batalhas. Olha o verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Essa linguagem, entrada e saída, é uma linguagem de guerra. Quem conhece as histórias de Davi vai ver que Deus estava com Davi nas suas saídas e nas suas entradas. É uma forma de dizer o seguinte: que quando Davi saía para a guerra, Deus saía com Davi. Quando Davi voltava da guerra, Deus voltava com Davi. O que o texto está dizendo é o seguinte: nós temos as nossas guerras. Irmãos, cá para nós, a maioria das guerras que nós lutamos, nós não escolhemos lutar. A gente não escolhe. Se pudesse escolher, não lutava. Mas acontece, é a vida. Ninguém está incólume, ninguém está numa redoma. As guerras chegam até nós. Seja o desemprego, seja a enfermidade, seja um problema familiar. Eu estava conversando com a Viviane hoje, uma coisa interessante, a importância de nós estarmos em comunidade, a importância da gente estar juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem a impressão, assim, que só nós que lutamos guerras pesadas. Você já teve essa impressão? Tem um personagem, se eu não me engano, é o Horácio, dos HQs. É que tinha sempre uma nuvem negra que andava sobre a vida dele, sabe? Tinha um personagem também que era o Uruca também, que era um personagem muito azarado. Sempre tinha uma nuvem negra que chovia só sobre ele.
Está um sol enorme, todo mundo numa boa, mas sobre aquela pessoa está aquela nuvem negra pesada. Às vezes a gente tem essa perspectiva. A gente acha que é só a gente que sofre. Mas quando a gente está em comunidade, quando a gente está em igreja, quando a gente abre o coração um com o outro, por isso a necessidade de estarmos juntos, a gente vai perceber o seguinte: é verdade, eu sofro, é verdade, eu tenho as minhas guerras, mas eu não estou só, o meu irmão também está lutando. O meu irmão também está lutando. Eu estou enfrentando essa batalha, mas o meu irmão também enfrenta a batalha dele. E foi interessante, irmãos, fizeram um estudo sobre essa questão de problemas, e é um estudo, de fato, eu esqueci o número de participantes, mas eram uns 40 participantes, mais ou menos, e fizeram uma roda com pessoas que se achavam altamente problemáticas. Por exemplo, se fizesse esse estudo aqui na nossa igreja, todo mundo ia ficar na roda, né? Aí, a ideia era a seguinte: cada um ia contar o seu problema, a sua guerra. Essa era a tarefa. Então, foi dada a oportunidade de cada um contar o problema que ele estava enfrentando. Aí o primeiro falou, foi até o último participante. Depois de todo mundo saber da vida de todo mundo e do problema de todo mundo, a pergunta foi o seguinte: e agora, se fosse te dado a oportunidade de trocar o seu problema com o problema de alguém, com quem você trocaria? Sabe o que foi curioso nesse estudo específico? É que ninguém quis trocar o problema. Todo mundo preferiu o dele. Porque ficou espantado, porque achou que estava passando por uma situação difícil, mas quando olhou para a situação do outro, falou: opa! Eu prefiro o meu problema. Eu prefiro a minha história. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: nós temos as nossas guerras. Todos nós estamos no mesmo barco. Lembre-se, a fragilidade, nós somos pequenos, os montes são elevados, os inimigos são mais poderosos, são muito mais ferozes. Nós somos pequenos, vasos de barro, para usar a expressão do apóstolo Paulo. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: a despeito disso, vá para a guerra. Saia para a batalha. Vá à luta. Arme-se com as armaduras de Deus, mas vá à guerra, não se acovarde. Porque o Senhor sairá com você. Ele sairá com você. Ele estará com você na sua saída. E o mais gostoso, você não vai morrer no campo de batalha, sabe por quê? O texto diz: e quando você voltar na sua entrada, você vai para a guerra, mas você vai voltar para casa. Ele nos guardará a nossa entrada, guardará a nossa saída. Muito bem, e a última questão que eu gostaria que a gente pensasse, de forma muito breve, já que nós reconhecemos o poder desse Deus, a grandiosidade desse Deus, o tipo de socorro que Ele nos dá, a última pergunta que esse salmo nos responde é: como é que eu faço para tomar posse disso tudo? Aqui estou usando uma linguagem bem pentecostal. Toma posse. Como é que eu faço para tomar posse da bênção? Isso é uma coisa prática, não é, Eduardo? Como eu faço para tomar posse da bênção? Aí o salmista vai nos trazer pelo menos 3 respostas. A primeira delas está justamente no início do salmo, quando ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes. Esse é um passo importante. O salmista olhou para os montes e viu os problemas. A gente não pode ficar alienado, irmãos. Negar que existam problemas. Negar que existam desafios. É natural e é saudável encarar de frente os problemas. Não fuja dos problemas. A gente não está aqui para viver uma sessão de hipnose, de alienação, para que a gente fuja dos nossos problemas.
não é o papel do cristianismo nos fazer esquecer dos nossos problemas. Os problemas estão lá. Precisamos olhar para os montes e para os desafios. Mas o que o salmista vai dizer? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele olhou para os montes, viu os problemas, mas ele olhou para além dos problemas. Então, o primeiro argumento que o salmista nos traz é, para tomarmos posse de toda essa promessa de Deus, nós precisamos olhar na direção correta. Nós não podemos ficar olhando apenas para o monte e ficar paralisados. Nós precisamos olhar além, meus irmãos. Olhar para aquele que está para além dos montes. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor, nosso Deus. Pare de olhar para os seus problemas. Não permita que os seus problemas paralisem você. Coloque os seus olhos naquele que é o Senhor dos problemas, naquele que é o Senhor dos montes. Não é assim que Deus se revela a Israel? Quando Israel se sentiu inseguro, aí Deus vai falar assim: acaso eu sou apenas o Deus dos vales ou o Deus dos montes? Eu sou Deus em todos os lugares. Não é porque você está no vale que eu não sou Deus. Então olhe para o Senhor. Olhe na direção correta. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente no nosso coração é que nós precisamos crer que o socorro virá. Olha o que o texto diz: o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. E aqui, meus irmãos, no tempo lá do hebraico, essa ideia desse socorro contínuo. Deus está continuamente nos socorrendo. Ou seja, nesse exato momento, Deus está suprindo as nossas necessidades. Nesse exato momento, Ele está socorrendo o seu povo. O salmista tinha essa noção e essa certeza. O meu socorro vem do Senhor. Nesse exato momento, eu já sou socorrido. Nada me falta. Nada me falta. Deus é o meu supridor. Deus é aquele que toma as minhas causas nesse exato momento. Ele não se atrasa, meus irmãos. Ele não se atrasa. Ele vem com o seu socorro no momento certo. Certo. Às vezes a gente fica com tanta dúvida, o que a gente deve fazer, que decisão deve tomar, e tantas interrogações na cabeça da gente, né? E tanto medo, e se eu for para a direita, eu deveria ir para a esquerda, e realmente nós não temos o todo do mosaico assim diante de nós não sabemos o final do caminho, mas o nosso Senhor sabe, no momento certo, Ele vai trazer o seu socorro, Ele vai trazer a sua direção. Nós precisamos olhar para a direção certa e crer no nosso coração que o socorro virá. E, por fim, nós precisamos crer, como o salmista vai nos dizer, que o socorro de Deus, ele é duradouro. Olha só o que o verso 8 vai dizer: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora, e quando? E para sempre. O cuidado de Deus comigo e com você, o socorro de Deus, as misericórdias de Deus, elas estão presentes na nossa vida hoje. Abra os seus olhos e perceba a misericórdia de Deus presente na sua vida hoje. Mas saiba que ela estará presente na sua vida amanhã. E depois de amanhã. E na próxima semana. E no próximo mês. E no próximo ano. E na próxima década. E no próximo século. Ela começa hoje. Ela já está presente hoje. Mas não é apenas hoje. É desde agora e para sempre. Como o salmista Davi orou no Salmo 23. Tua bondade me seguirá
todos os dias da minha vida. A bondade e misericórdia de Deus vai perseguir você, meu querido irmão, minha querida irmã, com seus suprimentos, com seu socorro, com seu favor, agora e para sempre. E para sempre. Permita que esse Deus seja o seu socorro. Amém? Amém. Amém. Quantos precisam do socorro de Deus nesta noite? De verdade. De verdade? Então fique em pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. E agora fale para Deus. Fale para Deus. Que tipo de socorro você está precisando? Pode ser algo grande demais. Algo inalcançável. Algo difícil, um milagre. Mas o nosso Deus criou os céus e a terra. Ele é grande. Ele é muito maior do que os nossos problemas. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós. Então peça ao Senhor, se você quiser lamentar com Deus e abrir o seu coração diante dEle, apresente para Deus as suas dúvidas, os seus medos, as suas lamentações. Fale com o Senhor, Ele te entende. Mas agora, permita que Ele acalme o seu coração com essa palavra. Para que Ele lembre você que Ele é grande, poderoso, próximo. Ele não dorme. Ele é a nossa sombra, à nossa direita. Ele não falha jamais. Permita que Deus restaure a sua alma, restaure os seus relacionamentos, os seus afetos. Permita que Deus lute as suas guerras. Permita que Deus esteja presente nos seus desafios. Quando você levantar da cama amanhã, permita e perceba a presença do Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, olhe na direção correta. Olhe para o Senhor, não olhe para os problemas. Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor está aqui, Ele quer nos abençoar. Ó Senhor dos altos céus, te damos graças esta noite. Te damos graças porque Tu és tão vivo, tão presente, tão real. Como o salmista Davi orou no Salmo 63, a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós reafirmamos a nossa fragilidade, a nossa debilidade, o quão vulneráveis nós somos. E os nossos inimigos são tão grandes, tão ferozes, os montes são tão altos, Senhor. E parece tão inevitável o medo tomar conta do nosso coração, a ansiedade nos provocar taquicardia, a gente perder noite de sono. Ó Senhor, mas nessa noite, o Senhor nos faz lembrar, não apenas da nossa fragilidade, mas do Teu poder, de quem Tu és, do Teu caráter, do Teu amor. Ó Senhor, que os nossos olhos estejam colocados em Ti nessa noite. Que possamos perceber a Tua mão sobre nós, nos nossos pesadelos noturnos. Ó Senhor, abra os Teus tesouros, envia os Teus recursos, dispensa as Tuas bênçãos, a Tua cura, o sossego para a nossa alma. Abra as portas do emprego. Ó Deus, restaura os relacionamentos, restaura a nossa alma. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, todo altar que não foi erigido em Teu nome, Senhor.
Ó Deus, e restaura o teu altar para que tu sejas o centro da nossa vida. Recebe cada um de nós no teu altar, Senhor, que possamos, essa noite, nos sentir socorridos e debaixo da tua graça. E assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do teu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Mudando um pouco o script, antes de você sair, quero convidar você a cantar uma canção, refletindo dessa paz que você tem em seu coração e sua alma, paz que vem do Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro, meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre. E ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema em te confiar, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Deus abençoe a sua semana. Hoje nós temos um chazinho de férias.